Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 16 de março do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Vamos então aos principais destaques desta terça-feira. Jornal Verde Vale. Dengue em Goiás, 110 mortes confirmadas e 142 em investigação. Avanço de frente fria deve diminuir as temperaturas e provocar pancadas de chuvas em Goiás esta semana. O julgamento no Supremo Tribunal Federal parado, o Senado vota a PEC das drogas nesta terça-feira. Caso Valério Luiz, ministra revê decisão que iria anular júri e nega habeas corpus a Maurício Sampaio. CBF define data para sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Detran Goiás vai contratar examinadores de trânsito com salários de mais de R$6.000. Colheita da soja, safra 23-24, atinge 84% da área no Brasil. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o Ministério do Planejamento e Orçamento apresentou nesta segunda-feira o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o ano de 2025, que dará as bases para o orçamento do próximo ano e trará a meta de resultado primário. O novo marco fiscal, a regra que controla os gastos públicos, propôs ajuste gradual das contas públicas com déficit de 0,5 ponto percentual do Produto Interno Bruto, o PIB, em 2023, déficit zero, ou seja, receitas iguais às despesas descontado o pagamento de juros da dívida este ano, superávit de 0,5 ponto percentual em 2025 e um superávit de 1% em 2026, com algumas margens de tolerância chamadas bandas. No caso do superávit previsto para o ano que vem, a margem de tolerância é de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. Apesar do indicativo, a meta em si será apresentada no projeto que vai ao Congresso Nacional. Existe a possibilidade de que a meta estipulada fique em 0,25% do PIB, ainda dentro da banda. A possibilidade do processo de cassação do senador Sérgio Moro ser analisado pelo TSE sob a presidência dos ministros Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados por Jair Bolsonaro, não assusta lideranças do PT. A previsão dos caciques petistas é de que os dois ministros não serão menos rigorosos com Moro do que seria Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE, uma vez que o próprio PL de Bolsonaro é um dos interessados na cassação do ex-juiz. Apesar da vontade de Bolsonaro de não dar seguimento à ação contra Moro, após a vitória do senador no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a cúpula do partido, ou seja, do PL, tem dito que pretende recorrer ao TSE. Junto ao PL, o PT é um dos autores do pedido de cassação de Moro. A sigla do presidente Lula, inclusive, também já avisou que após a decisão da primeira instância na Justiça Eleitoral do Paraná, vai enviar o caso do ex-juiz para o TSE em Brasília. 6h38, governo oferece mais de 140 cursos gratuitos na área digital. Você sabia disso? Não? Quem vai trazer os detalhes é Yuri Hudson. O mercado de trabalho está cada vez mais tecnológico, todo mundo sabe. Mas você está preparado para essa nova realidade? Que tal contar com mais de 140 cursos que vão desde o básico sobre letramento digital, como usar o Word, por exemplo, até nível avançado, que capacita para a programação de softwares. E tudo de graça.
Isso é possível através do programa Escola do Trabalhador 4.0, coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. São cursos de qualificação gratuitos em várias áreas de conhecimento. O secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério, Magno Lavini, destaca que o inscrito pode entrar em um curso específico ou contar com a ajuda da própria Escola do Trabalhador para essa escolha. Ele vai fazer uma análise a partir da sua matrícula, em que nível você está. E a partir dali você começa a ter uma trilha adaptada à pessoa. Se você não tem conhecimentos maiores, ele começa com letramento digital. Se você tem conhecimentos, ele vai para Excel, vai pulando. Você imagine alguém que não tinha conhecimento poder chegar e começar hoje, sair dali uma pessoa que compreende as ferramentas da inteligência artificial. Os cursos são gratuitos e online, ou seja, facilidade para acompanhar as aulas. Mas aqueles que não contam com acesso à internet podem buscar entidades conveniadas e as mais de 1.000 salas do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, espalhadas pelo Brasil. E esse laboratório é justamente para fornecer aquelas pessoas que não têm tela, ou não têm internet, ou não têm o conhecimento inicial para fazer o curso, para que elas possam, dentro da rede SINE, ter todo o acesso. E é desse jeito, você pode acessar em casa, você pode acessar no SINE, você pode acessar através do seu sindicato, da sua igreja, e a gente vai fazer essa grande ação de qualificação profissional aqui no país. São mais de 5,5 milhões de vagas disponíveis. Quem conclui o curso leva a certificação do governo federal e também da Microsoft. Além disso, durante o curso é disponibilizado gratuitamente o pacote Microsoft 365 para que o aluno possa fazer as tarefas de aula e treinar o que aprendeu. Para permitir com que a gente, primeiro, combata a pirataria, que é ruim. Segundo, a gente possa permitir com que as pessoas tenham qualidade no seu ensino e a gente vai permitir com que as pessoas tenham acesso ao que tem de mais moderno. Qualquer pessoa pode se inscrever para os cursos independente da escolaridade. As inscrições são através do site ead.escoladotrabalhador40.com.br. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41 agora. E o governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde, divulgou que 110 mortes relacionadas à dengue foram confirmadas este ano em Goiás. Até o momento, as vítimas eram de diferentes idades e residiam em 42 municípios do estado. De acordo ainda com dados da Secretaria, há ainda 142 óbitos suspeitos em processo de investigação. Os municípios com maior número de mortes pela doença são Anápolis, Lusiânia, Valparaíso de Goiás e Goiânia. A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria, Flúvia Amorim, destacou que a preocupação continua com a situação. Apesar deste ano, já foram reportados 205.965 casos de dengue, um aumento significativo em relação ao ano anterior, que registrou 124.503 notificações da doença. Os dados do Laboratório Estadual Central de Saúde Pública Dr. Giovânio Cisneiros Ulacem revelam que 46,4% dos casos são causados pelo sorotipo 2, considerado mais agressivo, enquanto que 52,8% são do sorotipo 1, menos grave. Apesar de um ritmo menor de avanço, a superintendente ressaltou a importância de manter a vigilância e as ações preventivas. E o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, emitiu um alerta sobre o avanço de uma frente fria que deve diminuir as temperaturas e provocar pancadas de chuvas em Goiás nos próximos dias. Conforme as informações, as chuvas podem ser intensas com rajadas de vento e raios. Segundo o boletim meteorológico, várias regiões do estado estão com risco potencial para chuvas intensas de 20 a 30 milímetros ou 40 milímetros por dia, o que significa um volume médio de 3 dias de chuva, além de rajadas de vento acima dos 40 quilômetros por hora. As regiões sudoeste e centro e oeste podem ser as mais afetadas pelo temporal, com chuvas acima de 40 milímetros dia. Os municípios que devem ser mais impactados são Jataí, Rio Verde e Formosa. O gerente de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, André Amorim, informou que a mudança no clima vai ocorrer devido a uma frente fria que tem avançado para o estado. A partir do sábado, as chuvas começam a diminuir e o tempo ficará mais estável.
6h44 e a polícia realiza uma operação de combate ao tráfico de drogas comandado de dentro da cadeia com a ajuda de advogado e parente dos presos. Vamos saber dessa história com Rafael Mesquita. Estamos aqui na DEIC falando a respeito de uma operação de combate ao tráfico de drogas que a Polícia Civil de Goiás realiza aqui no estado e em outras unidades da federação. Ela é um desdobramento da Operação Veritas, que foi realizada no ano passado. Quem vai falar um pouco mais com a gente sobre este assunto é o delegado Caio Menezes. Delegado, por que da necessidade dessa segunda fase da Operação Veritas? Após a Operação Veritas, houve aí a colheita de provas, né? Então teve, diante de todo aquele acervo probatório, verificou-se o que a gente chama de serendipidade, né? Provas fortuitas. Então, a partir dessas provas fortuitas, iniciou-se um outro inquérito para realizar outra investigação, que apesar de ter o objeto parecido, né? Que é de fato o tráfico de drogas, né? Realizado tanto fora quanto dentro das cadeias, envolviam outras pessoas, né? Envolviam outros investigados. Então, a partir daí, foi deflagrada a operação, né? Que culminou para o cumprimento de 15 mandados de prisão e 17 mandados de busca e apreensão. O que se descobriu a partir dos celulares? Não, se descobriu que existia, na verdade, uma organização criminosa, né? Pessoas ali vinculadas, aonde o tráfico de drogas ele era controlado de dentro das cadeias, né? E executado, seja financeiramente, de forma a parte operacional e administrativamente, por outras pessoas, né? Fora da cadeia. E quem que fazia essa ligação entre as pessoas que estavam presas com os traficantes fora da prisão? É até um cunho da investigação, isso ainda está sendo, né, devidamente apurado, tendo em vista que decorre de provas, né, de outra investigação, isso vai ser de fato esclarecido, mas até então a gente tem aí parentes, pessoas próximas, né, advogado, né, que fazia essa transposição, esse transporte dessas mensagens para que a coisa acontecesse, né, para que os crimes ocorressem. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46 agora. E o Grêmio tem conversas para a contratação do volante Edenilson do Atlético Mineiro. Os clubes alinham para acertar o modelo de negócio do acordo, já que o jogador tem contrato até o fim da temporada com o Galo. Edenilson iniciou o ano como titular no Atlético com o respaldo de Filipão, fez 6 jogos e marcou um gol. Em outros 3 saiu do banco de reservas. Com o passar do tempo, o volante perdeu espaço. O Milito foi utilizado na estreia diante do Cruzeiro no primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro. Depois, sofreu uma lesão no cotovelo e continua no departamento médico. Os moldes do negócio ainda estão sendo discutidos, empréstimo ou em definitivo. E o piloto espanhol Carlos Sainz, atualmente na Ferrari, está próximo de se juntar à equipe Mercedes para a temporada 2025 da Fórmula 1. Segundo os jornais italiano Le Gazzetta dello Sport e Correio della Sera, o vínculo do atleta seria de 2 anos com a equipe alemã. Com o anúncio do heptacampeão Lewis Hamilton na Ferrari, Sainz passou a ter o futuro incerto para a próxima temporada. Por outro lado, a Mercedes segue em busca de um piloto, já que os planos de trazer Fernando Alonso foram frustrados. Ele renovou com a Aston Martin até 2026, o que diminuiu as opções da escuderia alemã. O espanhol está em ótima fase, são 3 pódios em 3 corridas para o piloto, que ficou de fora do GP da Arábia Saudita devido a uma crise de apendicite. Em uma das corridas, Sainz desbancou o tricampeão Max Verstappen e saiu vitorioso na prova da Austrália. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h48 e a colheita da safra soja 23/24 alcançou 84% da área cultivada no Brasil até a última quinta-feira, em comparação com 78% de uma semana antes e 80% no mesmo período do ano passado, segundo o levantamento da AG Rural. Nessa reta final, o ritmo continua puxado pela colheita gaúcha e do norte e nordeste, especialmente na Bahia e no Piauí. Segundo a AG Rural no Rio Grande do Sul, os produtores aceleraram os trabalhos o máximo possível durante a semana, de olho nas chuvas intensas previstas para o estado. Até o momento, as produtividades são muito boas. Segundo comentários,
Uma rodada de chuvas foi registrada na semana passada em pontos críticos do Paraná, sul de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul, onde a safrinha vem enfrentando dificuldades por causa do calor e da falta de precipitações regulares. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, já de volta com o Jornal Verde Vale aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o Ministério da Educação iniciou nesta segunda-feira o período para solicitar isenção nas inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2024. O pedido pode ser realizado até o dia 26 de abril na página do participante. Além disso, o prazo também vale para apresentar as justificativas de ausência na edição do ano passado. No Enem de 2023, dos 3,9 milhões de inscritos, 28,1%, ou seja, 1.100.000, faltaram ao primeiro dia de provas, enquanto que 32%, ou seja, 1.250.000, perderam o segundo dia. Por meio do INEP, o MEC divulgou o cronograma e as regras presentes no edital, publicado em 1º de abril no Diário Oficial da União. Até o momento, a data das inscrições e das provas do Enem 2024 não foram divulgadas pelo MEC, mas espera-se que o exame continue sendo aplicado em 2 domingos consecutivos. E depois das 5 sessões de discussão necessárias em plenário para votação em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição 45/23 deve ser votada no Senado Federal nesta terça-feira. O texto criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas e tem a assinatura do próprio presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Antes da votação, porém, os senadores farão uma sessão de debates temáticos. O requerimento foi apresentado pelos líderes governistas Beto Faro, Jorge Cajuru e Otto Alencar. Os senadores sugerem no documento convidados como o oncologista Drauzio Varela, o coordenador do GT Cannabis do Conselho Federal de Química Ubiracir Lima e a professora universitária Andréia Galassi, entre outros. 7/06, empregados da Caixa temem chance de privatização das loterias no Brasil. Quem vai trazer essa informação em detalhes é o Bruno Moreira. Representantes de trabalhadores da Caixa criticam a possibilidade de transferência das operações de loterias do banco para uma filial. O receio também é compartilhado por empresas lotéricas. O tema é discutido internamente pela Caixa e esteve em pauta durante a audiência pública na Câmara dos Deputados. Na visão da categoria, uma subsidiária para as loterias facilitaria a privatização das operações, de acordo com a presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT, Juvândia Moreira. E para privatizar uma empresa pública tem que passar com debate no parlamento, para que o povo brasileiro possa debater se ele concorda ou não. Mas as subsidiárias estão excluídas dessa decisão. Você pode privatizar uma subsidiária sem necessariamente debater, sem ter que debater no Congresso, sem debater com ninguém. E isso é algo que nos preocupa bastante numa decisão de tirar as loterias para uma subsidiária. A dirigente sindical, que também é vice-presidente da CUT, defendeu o controle integral da Caixa sobre as loterias, lembrando da destinação de parte da arrecadação para programas sociais e ações nas áreas de seguridade social, esporte, educação e cultura. A perspectiva dos funcionários do setor também foi destacada pela coordenadora da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa, Fabiana Uerrara. E a gente não é contra o avanço da tecnologia, as melhorias do produto, a participação mais efetiva no mercado. Mas o que nós queremos saber, o que acontece com os empregados que estão hoje na Sualo, que é a superintendência responsável pelas loterias. Então, assim, o que nós queremos aqui é que o debate da gestão da empresa seja aberto com os empregados, que a gente saiba o que está acontecendo.
A secretária adjunta de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Simone Vicentini, disse que apesar da discussão sobre uma subsidiária que vem desde 2018, nenhuma proposta foi formalizada até o momento. Como se trata de um serviço público exclusivo da União, a secretária ainda afirmou que ele só poderia ser explorado por uma subsidiária também 100% pública. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. E a ministra Daniela Teixeira do Superior Tribunal de Justiça reavaliou a decisão em que concedeu um habeas corpus a Maurício Sampaio, apontado como mandante da morte do radialista Valério Luiz, e acabou anulando o júri popular que condenou 4 dos 5 réus acusados do crime. Em nota, a defesa de Maurício disse que houve um equívoco por parte da ministra e que vai recorrer com o fim de restabelecer a verdade dos fatos. Em fevereiro deste ano, a ministra analisou um pedido feito pela defesa de Maurício Sampaio e reconheceu que o interrogatório de Marcos Vinícius Pereira Xavier, acusado de ter ajudado os demais a planejar o homicídio, foi feito de forma irregular por estar sem a presença da defesa dos outros réus. Com isso, todos os atos processuais subsequentes, incluindo a condenação, foram anulados. Porém, agora a ministra avaliou que a defesa de Sampaio soube das declarações de Marcos Vinícius na época em que elas foram feitas e não contestaram no momento adequado durante o julgamento, e que a objeção só aconteceu após a condenação dos réus. O pedido de reconsideração foi feito pelo Ministério Público Estadual e Federal, além do assistente de acusação Valério Luiz Filho, filho do radialista assassinado. E o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, o DETRAN, deve abrir uma seleção para examinadores de trânsito com salários que podem chegar a R$ 6.300. As inscrições estão previstas para começar no dia 29 de abril. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira. Segundo a autarquia, não há uma quantidade exata de vagas, visto que as inscrições ficarão abertas por tempo indeterminado devido ao quadro reduzido de profissionais. Segundo o presidente do DETRAN Goiás, delegado Valdir, os examinadores de trânsito serão responsáveis pela aplicação de provas práticas de direção para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, adição ou mudança de categoria. De acordo com o DETRAN, os salários devem ser calculados conforme a quantidade de provas aplicadas por cada examinador, sendo o limite estabelecido em R$ 6.300. O contrato com os selecionados terá um prazo de 3 anos e pode ser prorrogado conforme interesse do DETRAN. As inscrições devem ser feitas presencialmente ou por e-mail, conforme o edital que deve ser publicado ainda esta semana. 7h11. Governador Ronaldo Caiado anuncia ampliação do DAIA em Anápolis. Vamos saber essa boa notícia com a Juliana Carnevale. Prestes a completar 50 anos, a história do Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA, deu um novo passo rumo à ampliação e modernização com o lançamento do programa DAIA 5.0. Entre outras ações, a iniciativa inclui a publicação de edital para selecionar 100 novas empresas e gerar 20 mil novos empregos diretos e indiretos. Os novos lotes estão localizados em um terreno de 1.700.000 metros quadrados na área da plataforma logística multimodal, o DAIAplan. Em visita ao distrito, o governador Ronaldo Caiado destacou a importância da ampliação do DAIA e garantiu que a infraestrutura está pronta para receber os empreendimentos. É uma das etapas mais importantes do meu governo. Vocês sabem, como anapolino que sou, a dificuldade que nós tivemos que enfrentar para chegar neste momento. Não foi fácil. Primeiro, resgatar essa área de 1.700.000 metros quadrados que seria leiloada. O primeiro problema. Segundo ponto, é você poder escriturar essa área. Não tinha identificação de limites, de parâmetros, nada. Então isso aí, até conseguir regularizar isso em cartório, ter essa definição de área, tanto é que vocês vão ver que nós vamos inaugurar aqui o ponto zero. A partir daqui, o que é que nós vamos fazer? Entregar as áreas aos empresários. Eles têm ali a ocupação da área, mas não tem documento. Essa é a maior demanda que existe desde que eu cheguei ao governo e muito antes de mim.
né? Porque está fazendo 50 anos do DAIA e nunca teve documento. Agora, nós estamos regularizando tudo isso. A partir de agora, a Codego vai despachar aqui de dentro do escritório da Codego, ouvir os empresários e poder entregar o documento gradualmente a todos eles. Na oportunidade, foi assinada também uma ordem de serviço para obras de melhoria de iluminação ao longo dos 6 quilômetros da GO 330, eixo principal que corta o DAIA. Além disso, o governador confirmou ainda o investimento de 40 milhões de reais no distrito neste ano para melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto, drenagem, iluminação interna e pavimentação. Outras intervenções previstas são a criação de estacionamento para caminhões e instalação de câmeras de vídeo monitoramento. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14, vamos então ao futebol. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, definiu nesta segunda-feira a data para a realização do sorteio que vai definir os confrontos para a terceira fase da Copa do Brasil deste ano. O evento será realizado na próxima quarta-feira a partir das 14h30 no Rio de Janeiro. Ao todo, 32 clubes estarão divididos em 2 potes definidos via ranking nacional dos clubes. As equipes estão agrupadas da seguinte maneira: no pote 1, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético Goiano, Ceará e Cuiabá. Já no pote 2, Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Correia, Operário do Paraná, Botafogo de São Paulo, Brusque, Ipiranga do Rio Grande do Sul, América do Rio Grande do Norte, Amazonas, Águia de Marabá e Souza da Paraíba. A partir dessa fase, os jogos serão realizados em sistema de ida e volta. As datas reservadas pela CBF para a terceira fase da Copa do Brasil são entre os dias 1º e 22 de maio. E a seleção feminina de futebol fará sua despedida da torcida antes dos Jogos Olímpicos de Paris, no Brasil. A equipe vai disputar 2 amistosos no país na data FIFA, que vai de 27 de maio a 4 de julho. Os locais ainda estão sendo definidos pela CBF, assim como a negociação com as seleções rivais. Também no Brasil será a preparação final da seleção para a disputa do torneio olímpico de futebol feminino. A FIFA cede um período de 8 a 16 de julho para que as equipes juntem os seus grupos de forma prévia à competição. Nos próximos dias, a comissão da seleção feminina embarca rumo à França, onde fará o estudo dos locais de treinamentos e outras estruturas em busca dos melhores locais para a delegação. A estreia da seleção nos Jogos Olímpicos será contra a Nigéria em Bordeaux, no dia 25 de julho, em partida pelo Grupo C. O segundo jogo será no dia 28 contra o Japão, no Parque des Príncipes. A partida contra a Espanha será no dia 31, novamente, no estádio do Bordeaux. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado físico do boi gordo iniciou a semana com alguns negócios ainda acima das referências. No entanto, com preços um pouco mais altos, as escalas de abate passam a avançar em diversos estados, um cenário que sugere que o movimento de alta tende a perder intensidade. Foi o que disse o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. O fato é que as pastagens ainda oferecem as condições necessárias para que os pecuaristas possam cadenciar o ritmo dos negócios. Atenção para os preços da arroba no fechamento desta segunda-feira em São Paulo, capital, R$233, Goiânia, R$217, em Uberaba, Minas Gerais, R$227, em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$224 e em Cuiabá, no Mato Grosso, R$209. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E governadores dos estados mais endividados se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta segunda-feira para apresentar caminhos sobre as dívidas dos estados com a União. O objetivo é adiantar ao Congresso o que os gestores locais consideram viável para resolver o problema, já que a expectativa é que o Ministério da Fazenda apresente na próxima semana um projeto de lei complementar sobre o tema. O consenso entre os governadores é defender a mudança do indexador da dívida para o IPCA, o índice de preços ao consumidor, mais 1% limitado à taxa básica de juros. Hoje,
Esse percentual é IPCA mais 4%. Estiveram reunidos com Pacheco na residência oficial do Senado os governadores Cláudio Castro do Rio de Janeiro, Romeu Zema de Minas Gerais, Tarcísio de Freitas de São Paulo e Ronaldo Caiado de Goiás. O governador em exercício, Gabriel de Souza, representou o Rio Grande do Sul. 7:18. E após registrar alta por 3 meses consecutivos, o setor de serviços recua em fevereiro. Vamos saber dessa notícia com a Milena Abreu. O volume de serviços oferecidos no Brasil caiu em fevereiro na comparação com janeiro. A queda, de acordo com o IBGE, que divulgou os dados, foi de 0,9% e veio após 3 meses seguidos de resultados positivos, período em que havia acumulado ganho de 1,5%. Na comparação com fevereiro de 2023, no entanto, o resultado é positivo, com alta de 2,5%. Com o resultado do segundo mês deste ano, o setor de serviços se encontra 11,6% acima do nível de fevereiro de 2020, ou do nível pré-pandemia, mas 1,9% abaixo de dezembro de 2022, que é o ponto mais alto da série histórica. Na passagem de janeiro para fevereiro, 4 das 5 atividades monitoradas pelo IBGE registraram queda. O maior tombo foi observado no campo dos profissionais, administrativos e complementares, beirando 2%. As outras retrações ficaram com informação e comunicação, transportes e outros serviços. Apenas as atividades de serviços prestados às famílias registraram variação positiva em fevereiro. Foi 0,4%, o que não recupera a queda de 2,9% registrada em janeiro. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. 7:20, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, o governo federal prevê salário mínimo de R$ 1.502 em 2025. Feminicídios caem 31% no primeiro trimestre deste ano em Goiás, é o que diz o governo. E claro, espaço também para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, a gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:32, já de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira. Olha, o governo federal prevê um salário mínimo de R$ 1.502 para o ano que vem, isso segundo interlocutores do governo ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo. O valor segue a fórmula de correção da política de valorização, que inclui reajuste pela inflação de 12 meses até novembro do ano anterior, mais a variação do PIB, o Produto Interno Bruto, de 2 anos antes. O dado baliza as contas do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025, que será enviado ao Congresso Nacional nesta terça-feira. Se confirmado, o valor representará uma alta de 6,37% em relação ao piso atual. Desde 1º de janeiro deste ano, o salário mínimo é de R$ 1.412. A cifra foi atualizada por meio de um decreto presidencial que aplicou a regra prevista na nova lei de valorização do salário mínimo aprovada no ano passado. E a Caixa Econômica Federal quer que o Banco Central reduza de 20% para 15% o recolhimento compulsório sobre recursos de depósitos de poupança, percentual de depósito que cada banco deve manter no Banco Central. A medida está em estudo pelo governo. Segundo foi apurado, a redução significaria cerca de 60 bilhões de reais a mais para que a instituição conceda crédito imobiliário. As alíquotas são definidas pelo Banco Central e o tema precisa passar pelo Conselho Monetário Nacional, mas ainda não houve avanços nesse sentido. Fontes do setor reconhecem que a proposta não deve evoluir por agora. A redução do compulsório é mais uma proposta do governo para fomentar o mercado imobiliário no país. O Poder Executivo trabalha para ampliar de 65% para 70% o uso da caderneta de poupança em operações de financiamento imobiliário. Os recursos viriam da redução do compulsório. Integrantes do Banco Público afirmam reservadamente
que a grande dúvida é justamente a vontade do Banco Central em liberar esses compulsórios. Um deles disse que resta saber se o Banco Central terá apetite para isso. 7h34 e o Brasil tem maioria dos casos de dengue aqui nas Américas, é o que informa a OPAS. Vamos conferir os detalhes com a Fabiola Altran. O Brasil tem a maioria dos casos de dengue nas Américas. Totaliza 83% dos registros da doença entre os países das Américas do Sul, Central e do Norte. É o que informa a Organização Pan-Americana da Saúde. As 3 regiões registraram 4.600.000 casos de dengue só neste ano. O aumento é de 237% em relação ao mesmo período de 2023. Os dados da OPAS se referem às 14 primeiras semanas epidemiológicas do ano. O Brasil, que lidera os registros, ultrapassou a marca de 3 milhões de pessoas com dengue em 2024. Além disso, há 1.292 mortes confirmadas e outras quase 1.900 em investigação. A dengue tem se alastrado por toda a América Latina e Caribe. Em primeiro lugar no ranking está o Brasil, com 83% dos casos. Em seguida vem o Paraguai, com 5,3% e a Argentina, com 3,7%. Os 3 países respondem por 92% dos registros e por 87% das mortes pela doença. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h36 e os dados do governo estadual apontam que os casos de feminicídio, assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica ou aversão ao gênero caíram 31% em Goiás no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Levantamento recente da Secretaria de Segurança Pública revela que nos primeiros 3 meses do ano passado houveram 13 casos registrados. Este ano esse número é de 9 feminicídios. O estado de Goiás registrou desde 2016 327 casos de feminicídio, segundo aponta o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado em março. O estudo revelou que os casos têm aumentado a cada ano. Em 2016 foram 17, em 2017 foram 23. Já em 2018, Goiás registrou 36 casos. Em 2019 foram 41 casos. Em 2020, 44 feminicídios. Foram 54 casos em 2021. Já em 2022 e 2023, 53 casos em cada ano. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os crimes violentos letais e intencionais também registraram redução de janeiro a março deste ano aqui em Goiás, em relação ao mesmo período do ano passado. Os homicídios dolosos, por exemplo, recuaram 24%. No primeiro trimestre do ano passado foram registrados 274 casos. Já este ano foram 209 casos. E o governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação, a AGEAB, e da Secretaria de Estado da Infraestrutura, a CEINFRA, publicou na última sexta-feira lista de famílias habilitadas e inabilitadas para concorrerem a 819 casas a custo zero em 18 municípios. As listas estão publicadas no site www.goias.gov.br/AGEAB. O período de inscrições já foi encerrado e a próxima etapa será o sorteio das famílias contempladas. As listas são relativas aos seguintes municípios: Santa Teresa, Estrela do Norte, Indiara, Mineiros, que foi contemplada com 50 unidades habitacionais, Senador Canedo, Santa Helena, Piracanjuba, Mimoso, Porteirão, Abadiânia, Acreúna, Taquaral, Montevidil, Perolândia, Rio Quente, Golvelândia, Fazenda Nova e Israelândia. O presidente da AGEAB, Alexandre Baldi, afirmou que as listas são preliminares e nelas estão relacionados os motivos da exclusão que podem ser corrigidos.
E mais da metade dos municípios goianos não tiveram homicídios no primeiro trimestre deste ano. Juliana Carnevale é quem traz os detalhes. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que 165 municípios goianos não registraram homicídio no primeiro trimestre de 2024. Em todo o estado, houve redução de 24% nesta modalidade de crime no período. O levantamento também aponta números positivos em outras modalidades de delitos. Na comparação com o mesmo período do ano passado, de janeiro a março deste ano, houve redução, por exemplo, de 33% nos casos de roubo a pedestres e de 34% nos casos de roubos de veículos e roubos a comércio. Ainda no segmento de crimes violentos contra o patrimônio, os casos de roubos em residências caíram 14% no primeiro trimestre do ano e roubos de cargas 92%. Mais uma vez, não houve qualquer registro de roubo à instituição financeira. Já os crimes não violentos contra o patrimônio seguiram a tendência de queda. Os furtos de veículos recuaram 27%. Furtos em comércio, 16%. Furtos em residências, 20%. E furtos a pedestres, 34%. A segurança rural foi outra área que obteve resultados positivos, com redução de 20% nos roubos em propriedades rurais e de 6% nos furtos de propriedade rural. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h40 e um clube português planeja uma nova investida por um zagueiro do Grêmio. Gustavo Martins, zagueiro da equipe, continua sendo alvo de interesse do Braga, clube português, após a sua destacada atuação e gol marcado na partida contra o Vasco da Gama. A jovem promessa, considerada um dos principais ativos do tricolor gaúcho, desperta o interesse do time europeu para reforçar a sua defesa na próxima temporada. O Braga já tinha demonstrado interesse anteriormente, chegando a sinalizar com uma proposta de 6,5 milhões de euros pelo jogador. No entanto, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, recusou a oferta, demonstrando a valorização do atleta e o seu papel fundamental na equipe. Vamos a São Paulo. Lá o Thiago Carpini ainda nem foi demitido, mas o São Paulo já está no mercado em busca do seu substituto. Foi apurado que uma reunião virtual aconteceu neste domingo entre integrantes do Departamento de Futebol Tricolor e essa reunião serviu para dar início ao processo de escolha do novo treinador. Depois desse primeiro encontro, ficou definido que Mano Menezes e Filipão não interessam. A avaliação é de que os veteranos que estão desempregados não têm o estilo de jogo que a diretoria busca. Já o argentino Luiz Ubeldia, com quem o tricolor conversou, aliás, antes de optar por Carpini, voltou à pauta. Em janeiro, ele acabou descartado pela fama de linha dura com os seus atletas. Foi por isso que ele não ficou na LDU, apesar do título da Sul-Americana. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado brasileiro da soja teve um desempenho estável e mais firme nas negociações nesta segunda-feira, segundo Safras e Consultoria. Os preços operaram de maneira confusa, tendo em vista o dólar que subiu e a Bolsa de Chicago que caiu em direções opostas. Durante o dia houve dificuldade na formação das cotações, mesmo com poucos negócios sendo registrados ao redor do país. Os preços oscilaram de estáveis a mais firmes na segunda-feira. No Porto de Rio Grande, o preço da saca de 60 quilos foi de R$ 128,50 para R$ 129,00. Em Cascavel, no Paraná, essa mesma saca subiu de 121 para R$ 122,00. No Porto de Paranaguá, também no Paraná, o preço avançou de 129 para R$ 130,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, a saca seguiu a R$ 116,00. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o preço também continuou a R$ 115,00 a saca. Já em Rio Verde, aqui em Goiás, a saca subiu de 113 para R$ 114,00. 7h43 e a JBS terá a maior unidade de bovinos da América Latina. Quem traz detalhes é Rafaela Martinez. O Brasil deve ampliar o processamento e a exportação de carne bovina. Neste ano, 38 novas unidades de produção foram habilitadas para exportar produtos para o governo chinês. Além disso, a empresa de alimentos JBS anunciou nesta sexta-feira que irá duplicar a capacidade e a força de trabalho da unidade Campo Grande 2,
em Mato Grosso do Sul. O investimento de 150 milhões de reais foi anunciado durante evento que marca o primeiro embarque de carne bovina dessa fábrica para a China. O CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, explica que a planta será a maior de carne bovina de toda a América Latina e uma das 3 maiores da JBS no mundo. E nós vamos produzir aqui, processar 4.400 animais. Nós vamos aumentar em 2.300 novos postos de trabalho somente nessa unidade. Somente aqui, a JBS possui 25 unidades em 10 cidades diferentes. Empregamos 17.300 colaboradores diretos e estamos investindo 3 bilhões de reais para que a gente do Mato Grosso do Sul, a gente abasteça o Brasil e o mundo com mais de 90 mil toneladas de alimentos por mês. Com as liberações, o Mato Grosso do Sul passou de 3 para 9 plantas habilitadas. Isso significa que 60% do processamento de bovinos do estado deve acessar o mercado chinês. A cerimônia contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que ressaltou em seu discurso a importância da abertura de mercados. É importante lembrar que antes, a China também era muito pobre e a China comprava só carne de terceira. A China não comprava carne boa, mas a carne que eles estão comprando agora é carne de qualidade. É aquela que a gente quer comer, é aquela que a gente gosta. E quanto mais qualidade a gente tiver, mais a gente vai exportar. Além da China, a fábrica, que será ampliada, pode exportar para países como Estados Unidos, Egito, Emirados Árabes Unidos, Chile e também para a União Europeia, dentre outros. Dados da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica mostram que a JBS e as redes produtivas ligadas a ela movimentaram 2,1% do PIB brasileiro e contribuem para gerar 2,73% dos empregos no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.